Começa agora no seu rádio o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bom dia, amigos ouvintes. Eu sou Celiana Valdec. E eu sou Dorilane Albuquerque. Esta é mais uma edição do seu programa Compartilhe com o CVV. Programa que você ouve todas as quartas-feiras e que traz informações importantes sobre valorização da vida. Lembrando a você que sempre que valorizamos vidas, prevenimos o suicídio. Muito obrigada por sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre as atividades da microrrede de prevenção ao suicídio, que está em plena atividade aqui no Amapá. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o professor Dr. Washington Brandão, psicólogo, professor de psicologia, membro do AMBAXE, o Ambulatório de Atenção à Crise Suicida, além de outras atividades que ele desenvolve. Bom dia, professor Washington, seja muito bem-vindo. Um bom dia a você, Celiana, Dorilane. É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês para fortalecer, né, as ações de prevenção, as ações de conhecimento do tema do suicídio no estado do Amapá. Tão importantes e tão necessários, né, professor? Sim, sempre necessários. Isso. Bom dia ao Sérgio, que está conosco aqui na técnica. Queremos dar o nosso bom dia especial hoje a dois ouvintes assíduas do nosso programa. A Nadine Lemos, que já foi a nossa parceira aqui no programa, e a Lena Carla, que é fisioterapeuta, professora na faculdade IMES e voluntária responsável pela área de fisioterapia no IJOMA. Bom dia, meninas. Obrigada por nos darem a honra de suas companhias e, em nome delas, nós saudamos e agradecemos a todos que nos escutam pela 96.9 FM. Preceito. O outro em primeiro lugar. Esse é o nosso preceito de hoje, amigo ouvinte. E para você que nos ouve pela primeira vez, preceitos são as frases que sintetizam sabedoria, motivação, para que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, consigam alcançar os princípios de respeito, atenção, acolhimento e compreensão, que é o que norteia as atividades do nosso trabalho no CVV. Essas frases elas foram formuladas a partir da experiência vivida pelos voluntários e estimulam o grupo a vivenciar a filosofia e a proposta do trabalho, que é uma proposta de vida através das práticas corretas. Legal. Então, nós vamos começar a nossa conversa com o professor Washington. Vou chamar de Washington. Fique à vontade. Obrigada, Washington, que a gente já tem faz umas atividades juntos, né? E diga para nós o que é a microrrede de prevenção ao suicídio e por que essa rede foi criada. Bem, agora em dezembro, nós fizemos a 9ª reunião, né, que são encontros mensais da microrrede. Então, ao longo de 2018, nós tivemos um grande processo de construção dessa microrrede, né? Que ela se constitui, na sua essência, num conjunto de ações produzidas por algumas instituições públicas, privadas, religiosas, com vistas a cuidar das pessoas que estão envolvidas na crise suicida. Então, no mês de abril deste ano, nós fizemos uma primeira reunião no Sereste, onde houve uma grande convocação pública através da mídia, através das redes sociais. E nessa reunião nós pudemos estruturar ações em conjunto, né? Então, a ideia central da microrrede é ter pontos de referência onde as pessoas possam buscar assistência psicológica, assistência terapêutica, em casos de tentativa de suicídio e em casos de assistência familiares de pessoas
que perderam alguém pelo suicídio. Então, ao longo desses meses, a gente vem fortalecendo essa microrrede e tentando ampliar o número de profissionais ou instituições que fazem parte dessa grande rede de cuidado, né? É um desafio, né? A gente sabe que o suicídio ele tem ainda alguns tabus que existem nas concepções, nas ideias das pessoas, tabus que acabam mantendo esse tema como algo que não se pode falar, principalmente quando a gente observa as nossas ações nas escolas, né? As escolas, em parte, estão aderindo à ideia de cuidado, mas existem ainda algumas instituições educacionais que não têm essa sensibilidade de cuidado para os seus alunos. Demonstra uma certa resistência, é isso? Demonstra uma certa resistência, mas é algo que, infelizmente, como se diz, né, a gente cresce pela dor ou pelo amor, né? Infelizmente, pela dor da perda de alguém, há que haver uma necessidade de mudança, né, nessas concepções e no fazer educacional. Esse despertar, então, às vezes, quando acontece uma situação dessa nas escolas. É porque a questão do suicídio, muitas pessoas acreditam que está muito longe, né, da gente. E não é verdade, né, professor? Sim. Nas últimas reuniões da microrrede, a gente tem observado a ida de pessoas que representam escolas, de professores que já fazem ações bem interessantes para o cuidado dos alunos. E a gente acredita realmente que a escola é, na verdade, a porta de entrada de um cuidado mais sistemático para as ações de prevenção do suicídio. A gente fala em sistemático porque na própria literatura e na nossa experiência mostra que ações superficiais, somente como palestras, elas acabam tendo um efeito bem inócuo sobre a proposta de prevenção. Então a gente tem ações em 2 escolas aqui na nossa cidade que a gente iniciou fazendo um levantamento junto aos professores em uma dessas escolas, um levantamento da ideia do que eles pensam sobre os alunos. Então nós tivemos essa espécie de representação que os professores têm dos alunos, montamos um encontro com esses professores e com os outros colaboradores da escola, tá? Em um dia que é reservado para que ocorram essas reuniões. Então, foram momentos assim, de extrema importância para os professores, para fortalecer essa sensibilização com relação ao olhar que eles lançam para aquele jovem, aquela criança que está ali parte do dia com eles, né? Então, parte dos professores são pais também, que também trouxeram algumas situações emocionais, algumas situações de fragilização do comportamento juvenil, em que, nesse sentido, o encontro foi esse pontapé inicial para um trabalho que a gente chama de pós-venção, mas a partir da perda de algum aluno por suicídio. Então, agora, em janeiro, a gente vai voltar a essas escolas para cuidar dos alunos, né? Paralelo a essa reunião com os professores, nós levantamos junto aos alunos numa espécie de ouvidoria, numa caixa, onde eles depositavam ou entregavam para algum colaborador da escola de referência, eles entregavam alguns textos que indicavam fragilizações pessoais. Então, com base nessas informações, nós vamos estruturar intervenções que vão durar praticamente um semestre. Então, a cada mês nós teremos encontros com esses jovens, por demanda espontânea, para cuidar dessas questões em particular, né? Os pais também foram escutados em uma outra escola aqui na nossa cidade, a partir da demanda da perda de suicídio de um dos alunos, né? Houve um encontro com os pais, onde esses pais puderam também descrever um pouquinho do modo pelo qual eles educam, né? O estilo de cuidado que eles têm, e foram orientados por um dos psicólogos da microrrede, que é o professor Denner Macedo, que ele está também à frente desse cuidado com os pais, e nesse momento foi dada orientação. Então, a ideia é que os 3 pontos centrais do cuidado na pós-venção sejam os professores e os demais colaboradores da escola,
os pais e os próprios alunos. Então, essa é a forma que a rede, a microrrede vem atuando, né? Essas ações aconteceram aqui em Macapá, e vocês já têm fizeram outra atividade fora do município de Macapá? Sim. Alguns colegas nossos, né? O André, o psicólogo André, ele esteve também em alguns municípios fazendo uma espécie de formação com profissionais, né? A partir de uma ideia que surgiu de reunir técnicos, professores, assistentes sociais lá no Ministério Público, onde foi feita uma formação de 2 a 3 dias. E nessa formação pudemos discutir e fomentar esses profissionais de conhecimento para estarem mais atentos ao seu cuidado com a demanda que lhes é particular, né, na escola, na assistência social, na educação, na saúde, e tentar agora, a grande meta nossa é trabalhar com os agentes comunitários de saúde, que são os profissionais que estão ali próximos à residência das pessoas, que podem constituir e integrar essa força de cuidado assistencial. E por estar mais perto, podem perceber, né, ouvir as pessoas, né, identificar algum risco. Pode identificar, trabalhar a prevenção, né, prevenção universal, e aqueles casos que estão sendo acompanhados pela microrrede, também fortalecer a ideia da adesão ao tratamento psicológico ou farmacológico, né? Então, é uma espécie de agente que vai monitorar o cuidado e sensibilizar as pessoas à busca de cuidado em relação à microrrede ou em relação à saúde como um todo. Eu acho isso extremamente importante. Eu gostaria de ressaltar para o amigo ouvinte, né, aquele que entrou agora, está acompanhando, não está se inteirando ainda do que se trata, que no início de 2018, né, desse ano, quando o professor Washington esteve aqui, em abril, ainda para divulgar a chamada da primeira reunião, né, tiveram várias entidades, vários profissionais, né, e a gente percebe o quanto cresceu essa questão da microrrede, né, abarcando várias entidades, mesmo ou pessoalmente, pessoas que apareceram, né, lá, e agora tem todo esse trabalho já consolidado, né? Tivemos audiência pública com a consolidação de algumas questões que já colocamos aqui no programa anterior, e assim ressaltar que profissionais, né, voluntariamente, independente das suas instituições, foram lá pela vontade pessoal de querer colaborar com essa questão que era tão urgente no nosso estado, né? E de mãos unidas está conseguindo se avançar, né? E a gente já vê resultados aí, ações efetivas, sem esperar pelo serviço público, por políticas públicas, contando com a colaboração, sim, mas no enfrentamento voluntário e pessoal de cada profissional, e isso é muito relevante, né? É importante isso que você está colocando, Dorilene, porque a ideia da microrrede é somar forças com o poder público. Não é substituir o poder público na assistência à saúde mental dos jovens e adultos. Então, é também sensibilizar o poder público municipal, estadual, a criar condições a partir dos profissionais que já compõem essas entidades, né? No NASF, acompanhando os usuários e psicólogos dos postos de saúde que possam aderir a essa ideia de ampliar ou colocar na pauta de cuidados o cuidado às pessoas que tentam suicídio. Então, quanto mais mãos estiverem envolvidas nesse processo de cuidado, eu creio que nós teremos resultados no sentido de preservação da vida mais próximo de um ideal, né? Porque a ideia é de que o suicídio vai existir sempre, né? Mas considerando o aspecto das relações humanas, considerando os aspectos da manutenção da vida das pessoas e o propósito de cuidado que cada profissão de saúde, da educação existe, esse propósito de cuidado envolve também a fazer com que as pessoas adquiram atitudes que possam se fazer mantê-los vivos, né? Habilidade para oferecer ajuda na hora em que alguém corre risco de suicídio, né, professor? Essa é uma angústia que a gente percebe de professores, de profissionais da saúde, e a rede ela tem feito essa formação
né, para que as pessoas saibam como se conduzir em uma situação de risco de suicídio, né? Sim, nas últimas reuniões a gente tem percebido que o mote dessas reuniões tem sido a formação, né? E a gente tem trabalhado questões com relação o papel da escola, né? Essa discussão de que a escola deve somente ensinar conteúdos específicos ou cuidar da pessoa como um todo. Então essa é uma discussão que na literatura há uma tendência a estabelecer e corresponsabilizar a família nesse cuidado da pessoa, né? E há uma tendência também de implicar a escola nesse papel de educar a pessoa também, não só a questão do conhecimento. Mas são questões que estão aí permeadas nesse processo de relação escola, família e educando, né? Que a tendência é que, por exemplo, com as escolas de tempo integral, esse papel da instituição educacional possa ser ampliado, né, e possa ser fortalecido no cuidado com a pessoa, não só na questão do conhecimento técnico ou acadêmico. Legal. E quem é que apoia, Washington, essa microrrede e quem pode integrar, né? Você falou que são vários profissionais, tem instituições religiosas. Quem mais integra essa microrrede? Quem mais integra, eu percebo assim que inicialmente são as instituições de ensino superior, né, nas quais tem curso de psicologia e nas quais a psicologia pode entrar para trabalhar na forma de estágio. Então, a Unifap, nós temos aqui o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, coordenado pela professora Leila Feio, que abriu as portas para atender a comunidade acadêmica da Unifap, inicialmente, para essa questões emocionais gerais e questões voltadas para atendimento de acadêmicos que tentaram suicídio, que estão em sofrimento ou ideação suicida, né? Então foi feito parcerias com algumas faculdades, onde a gente recebe estudantes que estão fortalecendo esse vínculo de cuidado. E a faculdade IMES também é uma outra faculdade que, pela questão da clínica escola, ela também abriu as portas para estabelecer um ponto de atenção onde as pessoas podem buscar, né? Os centros de referência em assistência social, também capitaneado pelo psicólogo André, que fortaleceu essa vinculação, né? A União Espírita, a Federação Espírita Amapaense, né? E a Igreja Presbiteriana também. Então, são instituições que estão, na sua essência, voltadas para o cuidado, né? E na sua prática também acabaram por se vincular à microrrede. Então, a ideia é de que mais profissionais venham compor essa microrrede para que, obviamente, o cuidado seja ampliado, inclusive para outros municípios próximos, né? Essas ações que foram feitas nos municípios, alguns municípios, acabam servindo também para municiar os profissionais de uma forma de cuidado específico, né? Para que as pessoas não tenham que se deslocar para Macapá para serem assistidas, e tudo que envolve esse tipo de cuidado. Outras instituições importantes também, né, nessa constituição da microrrede são os CAPs, né? O CAPS Gentileza, que também nós temos um polo de cuidado lá, o CAPSI, né? Que também assiste as crianças e adolescentes com questões de autoagressão, principalmente, que são muitos casos que aparecem lá para a gente assistir. Então cada local desse existe profissionais que acompanham, fazem acompanhamento psicológico na sua essência. Outro parceiro que a gente conhece, também eu acho importante ressaltar, o Ministério Público, né, professor Washington? Também o Ministério Público tem vindo já como parceiro do CVV, né, há muito tempo, e agora na microrrede, proporcionando até capacitação para profissionais, né? Temos informação de que, através da capacitação do Ministério Público, assistentes sociais que trabalham no Programa Saúde da Família, de algumas UBSs, também já atuam nesse sentido, né, da prevenção, do auxílio ao apoio emocional, né, principalmente com jovens, e já influenciando toda a equipe da unidade de saúde, né, porque muitos médicos têm essa dificuldade quando a pessoa vem com esse tipo de demanda em atender,
né? E já há essa troca de informações com as assistentes sociais a esse respeito, de acolhimento, de ouvir, né, de olhar de forma integral. Muitas vezes a pessoa que está lá procurando com um problema físico, na verdade está trazendo um problema emocional. E esse olhar inicial do médico, do acolhimento, faz toda a diferença. Exato. Da formação médica. A formação, né? Essa formação que houve no Ministério Público, que muitas pessoas, muitos profissionais participaram, foi uma iniciativa da microrede? Sim, porque são esforços que vão se somando, né? As pessoas vão trazendo as suas contribuições, e com as instituições como o Ministério Público, que tem uma certa força, né, estrutural nesse sentido, né? Acabou criando condições para que ocorresse essa formação continuada, que eu citei ainda há pouco, né? Que a ideia é que essa formação sinalizou também a necessidade de continuidade com outros profissionais que ficaram de fora dessa formação, né? Porque existem centenas de professores, centenas de profissionais da saúde e assim por diante, que parte deles não teve oportunidade de participar da formação, até por uma questão de espaço físico. Né? Então é importante que a gente continue com essas parcerias, fortalecendo parcerias para ampliar essa forma de cuidar. E eu acredito que essa procura por essa formação, ela é resultado exatamente desses tabus que cercam o suicídio, né, professor? Essa questão de não falar, de achar que está distante, né? A gente vê muito quando acontece um suicídio, por exemplo, há uma condenação de quem se matou por um total desconhecimento das razões, né? E aí isso faz com que aumente ainda mais o sofrimento, né, de familiares e de amigos. Então, é importante a gente ressaltar essas situações que levam, né, uma pessoa que a gente sabe hoje que é sofrimento. Né? A ideia que se tem sobre suicídio pode também fazer com que a pessoa não fale, né? Sim. Por achar que é algo ruim, pecaminoso, possa não falar e não abrir espaço para acesso à ajuda. Né? Então, uma outra questão estrutural que eu lembrei ainda há pouco foram os concursos públicos que ocorreram agora no município, na assistência, onde entraram diversos profissionais, inclusive psicólogos, né? E sinalizam concurso público para o Estado, para a saúde. Então, é incluir na pauta de acolhimento desse profissional a formação em suicídio também, né? Para que eles possam incluir na pauta da assistência o cuidado com essa demanda. Eu aqui como uma ideia, professor, da gente, quando não tem a capacitação, né, específica para o tratamento do suicídio profissional, talvez um caso a pensar, a Ambax com os profissionais, uma formação, né, assim, em geral, para os profissionais de saúde, né? Não só aquele que está na assistência, mas aquele que está também na nível central, né? Com respeito ao acolhimento, a como manejar uma crise suicida, né? Eu fiz um curso com a doutora Karen Okajima, que é psicóloga, suicidologista, né? É um curso rápido que ela faz de manejo do comportamento suicida. Não só para psicólogos, né? Mas profissionais afins, para ter esse primeiro trato quando a pessoa identificar uma ideação suicida ou quando a pessoa mesmo externa isso, de saber como manejar isso, né? Porque não se dá só no nível da assistência, mas muitas vezes no nível central, a pessoa vem já angustiada, né? À procura da sua demanda na saúde, um exame, uma consulta, alguma coisa nesse sentido. Ela já vem sofrendo, né? Muitas vezes traz um sofrimento psicológico também. E aí, chega lá, o profissional não sabe receber essa pessoa, né? Então, fica aqui a ideia, né? Isso, de ampliar cada vez mais essas pessoas que vão participar dos encontros, das formações. Isso, a gente estruturar talvez um mini seminário, né? E aí, e colocando isso à disposição de forma continuada durante o ano aí, né? Verdade. Então, a ideia é que a gente possa também buscar sensibilizar algumas pessoas, né? Porque tem profissionais que, falando de uma maneira mais assim, concreta, profissionais que não estão abertos ainda, estão abertos, né? Para isso. Então, colocar isso, ao se falar sobre suicídio,
implicar as pessoas no processo de cuidado, né? Cada vez mais. E o processo de pós-venção, que você falou ainda há pouco, é muito importante, né? Sim. Porque há um sofrimento muito grande após a perda de alguém por suicídio, e esse espaço, essa possibilidade de fala também, ela é muito limitada, não é isso? Porque a família, em particular, se envolve no luto. Né? A gente teve a experiência de ir na casa de alguém que tinha tentado contra a sua própria vida, a gente observa, né, o embotamento do familiar, né, o aspecto mais bem assim frágil, catatônico até em algumas situações, que isso remete à ideia de que pensar as ideias que estão passando na cabeça de quem perdeu alguém naquele momento, né? Sim. Obviamente, com um propósito de assistência, isso tende a se diluir, né, com todo o fenômeno do luto. Mas o luto por suicídio me parece algo diferente. É muito pesado, é muito difícil, né? E pode acontecer, sim, uma outra ocorrência de suicídio na família, se essa assistência, se essa atenção não for colocada. Eu acho importante a gente colocar essas coisas aqui, né? Eu acho dessa forma clara, para que as pessoas percebam quão grave é a situação do suicídio, né? Sim. Às vezes, é uma questão genética, não é, né? O pai suicidou, o filho suicidou também, não. É por conta da falta de elaboração desse luto, né? Da falta de superação e né? Talvez dessa dor, a falta desse espaço, desse acompanhamento profissional, muitas vezes, né? De um psicólogo, de um psiquiatra. E quando vem a dor individual, isso acaba influenciando. Isso acaba influenciando, exatamente, e fazendo com que essas outras situações ocorram. Na nossa experiência clínica, a gente observa essa espécie de prática intrafamiliar. Né? Sim. Diversas, numa mesma geração e gerações subsequentes, a presença do episódio suicida ou da tentativa de suicídio. Assim como tem outras situações que envolvem a presença de esquizofrenia, um processo intergeracional, né, que é algo que precisa ser percebido na questão da esquizofrenia pelo membro da família para cuidar. Não que vai acontecer, né? É algo determinado geneticamente, somente. Mas é algo que precisa de um olhar diferenciado quanto a isso. Isso, esse cuidado que a gente chama de prevenção, né? Para que a gente possa contribuir para evitar em si ninguém talvez consiga, né, Augusto? Mas esse trabalho de prevenção, ele aumenta essa possibilidade de que a pessoa decida continuar vivendo. Evitar sofrimentos talvez seja para os super-heróis, né? Exato, da Marvel, etc. Isso. Talvez nem para eles. Veja aí, nós temos Batman, Super-Homem, com dramas pessoais, né? Transtornos, então, né? É algo universal. Exato, né? Colocar para o nosso ouvinte que o sofrimento ele faz parte da vida da gente, né? E a gente precisa encarar de frente essas situações que aparecem, né? Pedir ajuda, porque ninguém dá conta de tudo sozinho, né? Estão aí os profissionais, né? Os psicólogos, os psiquiatras, que muitas vezes precisam da intervenção medicamentosa, né? Está aí o CVV à disposição, 188 gratuito para conversar, porque falar contribui muito. Os próprios super-heróis, né? Tem os seus, aqueles que estão do seu lado lhes ouvindo, né? O Batman tem o Alfred, o Superman tem a Lois Lane. Exato, exatamente. Tem o seu suporte. Cada um tem o seu suporte. Exatamente, porque precisa falar, né? Quando eu estou com muita coisa dentro de mim, eu preciso colocar para fora para me aliviar e pensar nessas possibilidades, né? Que são possibilidades que a gente sempre fala aqui, possibilidades em vida e não possibilidade em morte, que é a questão do suicídio, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já. Angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida?
Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV. Para você que sintonizou agora a 96.9 FM, nós estamos conversando com o professor Dr. Washington Brandão, que é psicólogo, professor de psicologia, membro do AMBACS, o Ambulatório de Atenção à Crise Suicida, que funciona aqui na Unifap, falando sobre as atividades da microrrede de prevenção ao suicídio que está funcionando aqui no nosso estado. Washington, houve alguma dificuldade para que essa microrrede viesse a se instalar aqui no estado? Eu penso assim, que como a Dorelane pontuou ainda há pouco, né? Como foi uma iniciativa mais pessoal de alguns profissionais, um envolvimento mais pessoal, eu creio que não vejo que houve dificuldade. Né? Porque assim que foram sensibilizados quanto a essa primeira reunião, né, nesse marco de início de trabalhos, eles vieram, participaram, divulgaram seus pontos de atenção e formou-se a microrrede. O que a gente pode perceber é que, como todo processo, nada ocorre 100%, né, é que, por um lado, essa dificuldade de agregar novos profissionais, novas instituições, né? Não seria uma dificuldade, seria um ponto, né? E nas nossas reuniões mensais que a gente faz, está sendo realizada na Faculdade IMES, né? Na segunda semana de cada mês, a gente observa uma adesão flutuante dos membros da microrrede, né? Então a gente observa também que muitas pessoas vêm conhecer, né, nessas reuniões, vêm conhecer os trabalhos, conhecer aquilo que está sendo discutido, se informar quanto ao fenômeno do suicídio, mas essa flutuação também é algo que eu tenho percebido nos últimos meses, marcada também pela própria atividade dos profissionais, né? Elas são marcadas em função dos dias que estão disponíveis na própria instituição e na nossa agenda pessoal. Né? Então eu não vejo assim como dificuldade, mas pontos que a gente observa que pode ser que a gente consiga alinhar de uma forma mais integral as reuniões. Eu sempre lembro, você fala dessa questão das adesões, o suicídio ele é um fator que envolve a todos nós, né? Então eu sempre percebo assim, apesar de existir esse tabu, mas quando você chega, você conversa, você sensibiliza, as pessoas se abrem, né? Porque elas quase que de imediatamente se dão conta de que realmente é um assunto urgente, é um assunto necessário e se integram, né? Lembrando também, né, eu acho que todos esses atendimentos que a microrrede presta são gratuitos. Sim. Não é verdade? Sim, são atendimentos gratuitos, realizados por instituições públicas, né? Instituições religiosas, ONGs, que se disponibilizaram para criar condições para assistência psicológica ou terapêutica. Né? Oferecem gratuitamente, né? E qual a perspectiva de ampliação dessas atividades que a microrrede já tem para o ano de 2019? A perspectiva é da consolidação dessa formação, né? E consolidar também essas ações dentro das escolas, da pós-venção, né? Sim. Especificamente da pós-venção e ações com relação à sensibilização de profissionais da educação a conhecer a microrrede, conhecer outros pontos de assistência psicológica que não sejam voltados especificamente para o suicídio, para, depois que estiverem sensibilizados quanto a, por exemplo, a perceber um sofrimento no aluno, perceber algo diferente, né, buscar
acionar a rede de assistência à saúde geral, onde estão psicólogos e outros profissionais que podem ajudar. Então são algumas situações que a gente precisa pensar que vão ocorrer naturalmente com as formações, né? Você sensibilizar os profissionais a ampliar o seu foco de percepção quanto ao seu fazer profissional, né? Então, eu tenho ainda a ideia de consolidar um aplicativo, né, voltado para a microrede, né, porque foi produzido um aplicativo, mas um aplicativo mais, a meu ver, um nível mais de uma relação individual entre amigos. Mais pessoal. Então, a ideia de que, dentro daquele que a gente vinha conversando, esse aplicativo onde a microrede estaria inserida, poderia minimizar o acesso da informação às pessoas, aos pontos de atenção, tá? Porque hoje o acesso está na própria instituição que compõe a microrede, e conosco algumas pessoas perguntam: Washington, onde eu posso levar uma pessoa que está pensando em suicídio? Então leve nesses locais. No próprio hospital de emergência é um ponto onde as pessoas, após o atendimento da crise suicida, podem acessar esses locais para o acompanhamento psicológico, né? E outros pontos outras formas de acesso que a gente pode ampliar caso o aplicativo não venha a ser estabelecido. A meu ver, o principal ponto, né, mesmo nosso da microrede para 2019 é essa questão do acesso, né? Porque hoje a gente tem a microrede montada, mas na hora que a pessoa precisa, ela não tem um local certo para perguntar. Onde é que eu vou para isso, né? Aí o que fazem? Liga para o Washington pessoalmente, ou acessa a Celiana, que é do CVV, e aí a gente fica, né, pulando de um para outro. Então, essa parceria mesmo com talvez alguma instituição, né, professor Washington, nós conversávamos fora do ar, buscar uma parceria com talvez bombeiros ou CIODES, alguém que possa nos dar esse apoio para o acesso, né? Não é o atendimento, para informar onde o ouvinte, a pessoa que precisa de algum auxílio, alguma orientação, ligasse e dissesse: olha, você mora no Pacoval, aí perto você tem o André Romero, o psicólogo André Romero no CRAS, né? Ou você mora no Universidade, você tem tal ponto, né? Então, fica aqui até o convite, se alguém, né, dessas instituições estiver ouvindo, que nós vamos oficializar, nós vamos buscar, através de conhecimentos nossos, uma parceria nesse sentido, né, do acesso, para facilitar o acesso. Instituições que já têm na sua cultura essa prática de comunicação. Da informação, né? De fornecer informação, né? É importante, porque no momento em que eu necessito de um apoio, e sempre isso é muito urgente, né, professor? Não dá para... eu vou esperar amanhecer e vou ligar, né? Então, assim, que tenha esse acesso. A idade do aplicativo eu acho fantástica, né? Porque muita gente usa o celular, é rápido que dissemina essa informação, né? Então, eu saber que, por exemplo, eu moro, como a Dorilane falou, eu moro no Pacoval, e aqui tem a Igreja Metodista, por exemplo, que oferece de tal hora a tal hora esse apoio psicológico. Mas eu estou precisando para agora e agora não tem. Então, eu tenho esse aqui que fica no centro e que eu posso acessar, não é isso? Então, facilita muito. Além dessas instituições que já estão estabelecidas, né, como eu citei, o CIODES, o bombeiro, algo assim, também fica o convite para os alunos de TI, né, de tecnologia da informação, porque eles fazem trabalho nesse sentido de fazer aplicativos, de produzir aplicativos, né? Quem sabe alguém aí dessa área, algum jovem não se apresente um trabalho nesse sentido. Já pensou, ia ser um excelente um TCC, o produto final, esse aplicativo ia ser fantástico, né? Além de estar trabalhando a sua própria formação, ainda está prestando serviço para a comunidade, né? Exatamente. Então, professor, a gente vê que a rede está formada, né, que há uma preocupação com essa formação, né? E por que a necessidade dessa formação? As pessoas não sabem como se conduzir quando se deparam, por exemplo, com uma questão de risco de suicídio, é isso? Enquanto tu perguntas isso, Celina,
tive sempre uma ideia na formação dos cursos de psicologia que quem precisa de psicólogo, né? Quem precisa de cuidado? Sim. Todos nós precisamos, né? Mas tem, por outro lado, tem aquela ideia de que psicólogo é aquela pessoa, só vai psicólogo quem está maluco, quem está doido, né? É uma questão cultural. É um estigma, né? Ou por vias de estar, né? Por vias de estar, né? Então, a ideia de que você precisa criar condições para que até a prática cultural de buscar ajuda ela seja reinventada ou revista, né? Penso que internamente nas famílias, né, as pessoas se comuniquem mais, as pessoas falem mais, as pessoas melhorem mais a comunicação, não só para questões de sofrimento, mas para as outras questões que envolvem a vida cotidiana, que naturalmente no sentido de processo de constituição do sujeito, essa mudança de prática vai propiciar consequentemente não a inexistência do sofrimento, né, mas a facilitação do acesso à ajuda. Inicialmente a ajuda das pessoas que estão em casa, o pai, a mãe, o irmão mais velho, o irmão, né, de uma idade mais próxima. Então a ideia de que a busca de ajuda está envolvido o quê? Uma mudança de prática cultural, né? Uma ideia básica assim que a gente tem de que o homem não chora, engole o choro. Isso acaba criando condições para que a gente represe o sofrimento. Né? E repressão, enclausuramento de algo tende, né, uma perspectiva mais sistêmica, a provocar a exaustão desse sistema. Sim. Ele vai buscar sair, né? O sofrimento vai buscar a saída por alguma via. Né? E uma das vias é o autoflagelo, por exemplo. Depois de que eu comecei a ser voluntária do CVV, a estudar, a conversar com os nossos especialistas psicólogos que vêm muito aqui, né? E que a gente convive muito, né, Celiana, na nossa prática, no nosso trabalho, eu passei a agir diferente nessa questão do sofrimento. Quando eu vejo uma criança que cai ou por algum motivo está sofrendo, eu já não digo mais, vai passar, não é nada. Não chora. Não chora. Eu disse, não, tá doendo, meu filho, tá doendo. Eu sei que doeu, chore, ponha para fora, mas eu acho que você é capaz de superar isso. Porque você vai reagir. Eu tô aqui tá com doendo você, agora, né? Eu tô aqui com você, tá doendo agora, né? Vamos chorar tudo para passar e depois... E não foi a primeira vez, nem vai ser a última. Exato. Você vai passar por isso de novo. Antes eu dizia, vai passar, não foi nada. Agora não consigo. A gente toma a consciência de que realmente dói, né, professor? E por exemplo, a gente não está nem todo o tempo mal, nem todo o tempo bem, né? De repente você está bem e acontece, por exemplo, uma morte de um familiar, né? Aí você fica mal. E aí você precisa pedir ajuda e você precisa receber ajuda para você se recuperar e ficar bem de novo, não é isso? Então, esse negócio de não sofro, não preciso, não, a gente precisa sim, os profissionais estão aí, né? E muito legal quando a gente encontra, por exemplo, amigos, colegas de trabalho que se dispõem a ouvir, né? Como a gente tem, quando a gente atua mais nessa área, enquanto voluntário, enquanto psicólogo, a gente percebe mais e as pessoas chegam mais na gente. Né? Porque a gente já conseguiu desenvolver um pouco mais da habilidade de acolher. Eu acho que a palavra mágica, nesse caso, é acolher. Porque quando você acolhe, você abre espaço para a pessoa dizer da sua dor. E aí você vai poder dizer, por exemplo, realmente só a conversa aqui ficou legal, né? Ou como no caso de um profissional, olha, você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, você precisa tomar uma medicação, não é isso? Então, na hora que o professor, por exemplo, acolhe um aluno, que ele percebeu que está sofrendo, que falou algo que pode levar a um risco de suicídio, ele já faz, eu creio que a metade do trabalho. Porque no acolhimento, você parece que qualifica a fala. Né? Você só não ouve, né? Você escuta, qualifica e municia as pessoas de informações quanto
o conteúdo daquilo que foi relatado. Então, acolher já é uma forma de você continuar com o fluxo da comunicação, você dar continuidade ao fluxo da comunicação de uma forma mais elaborada, de uma forma mais qualificada, quando você informa, olha, ali tem um local onde você pode buscar ajuda, eu te acompanho lá, vou com você. Ou então, nessas situações, eu penso que você poderia repensar isso, aquilo. Será que a responsabilidade que você está se dando nesse problema não está sendo para além daquilo que você é capaz de suportar nesse momento? Quer dizer, um feedback, né, é capaz de ampliar a consciência da pessoa sobre aquele problema. A pessoa em crise, ela olha o sintoma, ela escuta o seu sintoma, ela tem diminuído a sua capacidade de raciocínio, tudo que envolve essa relação psicológica e neurofisiológica, né? Então a pessoa em crise, ela não, sozinha talvez não dê conta, né? Exato. Por isso é que a gente não pode julgar nem condenar alguém, né, que saiu da vida pelas vias do suicídio, né? Porque ela fica nesse bloqueio, ela não enxerga, né? Não poucas vezes a gente ouve, por exemplo, as falas, não pensou no filho, não pensou na família, não pensou na mãe, né? Mas a pessoa realmente não consegue pensar, né? Ela está ali tão mergulhada em tanto sofrimento que ela não consegue ver essas possibilidades. Daí a importância de alguém próximo, né? Perceber essa tristeza, por exemplo, perceber esse isolamento, perceber essa fala em que a pessoa diz, para mim a vida não vale mais a pena, e se aproximar e perguntar, e por quê? Né? Você quer conversar? Eu estou aqui. E né? Talvez nessa perspectiva de pensar no outro, né? Talvez até pense, né? Mas se coloque nessa relação como um peso, como um estorvo. Sim, exato, causador de sofrimento. Isso, né? As pessoas não vão sentir minha falta. Então eu me vinculo eu só ao atrapalho outro tudo. numa perspectiva mais disfuncional, negativa. Né? Legal. E para quem está passando por um sofrimento intenso, a gente sempre leva essa mensagem. Ou para quem está percebendo alguém em sofrimento, como agir? Então, nesse sentido da crise, né, de sofrimento intenso, a gente tem a perspectiva do atendimento de urgência, né, que o psicólogo Jefferson, a psicóloga Keila, o psicólogo Sandoval, no hospital de emergência, promovem lá o plantão psicológico. Sim, 24 horas né? De acesso ao cuidado que as pessoas podem buscar, né? É algo que tem se estruturado também nos últimos meses, mas que já encontra um espaço, né, qualificado de assistência. Então, o hospital de emergência seria esse local onde as pessoas podem buscar ajuda para serem escutadas e, a partir daí, serem encaminhadas para a microrrede. Né? Quem conhece alguém que já tem acesso à informação da microrrede pode buscar essa informação, né, para buscar ajuda. Mas, na própria microrrede, talvez encontre a questão do agendamento. Isso. Né? Porque os atendimentos estão sendo realizados semanalmente, né? E aí tentar equacionar essa necessidade de atendimento com a disponibilidade do serviço. Então, nesse sentido, o hospital de emergência seria essa porta de entrada. Sim. Para o cuidado com a tentativa de suicídio, com a ideação suicídio. Ok. E a gente está finalizando, então, o segundo bloco do nosso programa. A gente agradece imensamente a participação do professor Washington aqui conosco e a gente deixa a palavra aberta para a sua despedida. Como eu pontuei no início, uma imensa satisfação, né? Muita alegria, carinho como vocês conduzem esse trabalho também, né? E a gente fica satisfeito de estar aqui novamente nesse fechamento de ciclo, né, que 2018 está finalizando, a gente está fechando esse ciclo de trabalho, esse ciclo de amizade, esse ciclo de integração que foi realizado e que é também o propósito da microrrede, que é a integração de pessoas para cuidar do outro e cuidar de si também. Tá? Então a gente agradece e renova o propósito de trabalho em prol da assistência ao sofrimento das pessoas dentro do campo do comportamento suicida. Obrigada mais uma vez, professor. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Triste, angustiado,
cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir. Dica de filme. Queridos amigos, hoje nós trouxemos para vocês um filme maravilhoso. Era para ter colocado ele semana passada, né, Celiana, mas devido aos contratempos que tivemos aqui, não foi possível. O nome do filme é 6 Balões. Você pode encontrá-lo na Netflix ou também no YouTube. O filme 6 Balões, dirigido e escrito por Marja Lewis Ryan, se passa no decorrer de um dia, quando a personagem principal, Kate, está preparando uma festa surpresa para celebrar o aniversário do seu namorado. No decorrer desse dia, além de deixar pronta a decoração da festa e ter que pegar o bolo do aniversariante, uma das atribuições dela é pegar o seu irmão e a sobrinha, que só tem 2 anos de idade. Acontece que o seu irmão é usuário de heroína e no decorrer do dia em que o filme se passa, ou melhor, da noite, Kate percebe que ele está em plena recaída do vício. A decisão urgente que a personagem toma é de chamar a responsabilidade para si mesma e internar o irmão para uma tentativa de reabilitação. Entretanto, a importante questão que 6 Balões levanta é a seguinte: será que ele deseja se tratar? Ele quer ser ajudado? Essas perguntas encontram-se de uma maneira metafórica durante o longa, quando somos deparados com uma reflexão interessante, a de que sempre existirá um barco no cais. Porém, a decisão de embarcar nele ou não só cabe a nós mesmos. Então, fica aí essa dica. Ao contrário do que a gente sempre fala que é um filme para família, é um filme um pouco forte. Crianças não estão ainda preparadas para assistir. É um filme para maiores de 18 ou de 16, que já tem uma cabeça mais formada. Legal. E a gente, com a dica de filme, retornou para o terceiro bloco do nosso programa, mandando aqui, o professor Rodrigo manda um abraço, né, especial para o amigo Washington, que ainda está aqui com a gente. Ele fala que você é um grande militante a favor da saúde mental da população amapaense. Então, obrigada pela audiência, professor Rodrigo. É o professor Rodrigo da Escola Barão? Da Escola Barão, tem aqueles projetos. Tem um projeto maravilhoso lá com os alunos, né? É verdade. Um abraço, professor. Um abraço, professor. E para você que está sintonizando agora, já no finalzinho do nosso programa, nós falamos hoje nos 2 primeiros blocos sobre a atividade da microrrede de prevenção ao suicídio, que funciona aqui no Amapá, conversando com o professor Washington Brandão. E se você se interessou pelo conteúdo deste programa, você pode ouvir, na verdade, ou assistir os programas da TV, né, do Compartilhe com o CVV da TV Sorocaba, da TV Com lá de Sorocaba, no canal do Compartilhe com o CVV no YouTube, né? Você pode acessar lá e, se gostar, você se inscreve no canal, compartilha o nosso link e nos ajuda com a divulgação do trabalho do CVV. A gente vai aqui para a agenda da semana. Agenda da semana. O grupo de apoio aos familiares vítimas de suicídio e autoagressão não suicida, que funciona no CAP Gentileza, que fica ali na Mãe Luzia,
número 994, no bairro do Laguinho, próximo à Escola Rondônia, informa que, em virtude das festas de final de ano, as reuniões retornarão em janeiro de 2019. Né? Lembrando que esse grupo foi criado para oferecer um espaço de fala e de acolhimento aos enlutados pelo suicídio. Você que perdeu alguém, um familiar, um amigo, pelo suicídio, você é convidado a participar desse grupo. A participação é aberta a todos que queiram compartilhar dessa dor. Se você se interessou e quer saber mais sobre o funcionamento deste grupo, você pode entrar em contato com as psicólogas Monize ou Ana Paula pelos telefones 981040211 ou 99961-2732. E a roda de conversa comunitária com a psicóloga Regina Frota também é aberta a todos que queiram participar e acontece todas as segundas-feiras, às 19h15, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Esse é outro espaço que você encontra para falar sobre si e se autoconhecer, né? Tem essa possibilidade, além de ouvir as histórias de outras pessoas que participam da roda. O acesso à sala de reuniões é pela parte de trás da igreja, certo? E falando em roda de conversa, tem também uma outra roda que acontece para você que é jovem de todas as idades. Trata-se do GAJ, Grupo de Apoio ao Jovem, que apesar do nome acolhe todos, independentemente da idade, e funciona na rua Professor Tortes, 3711, entre a Tupis e a Guaranis. Tá? As informações a respeito desse grupo, do Grupo de Apoio ao Jovem, você pode obter com o Eric Figueira, no telefone 981-331786, ou com a Aline Guimarães, no 991-940626. E estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Compartilhe com CVV, agradecendo ao nosso amigo JJ aqui na técnica e agradecendo a você pela audiência. Bom dia a todos e até quarta-feira que vem. Bom dia, amigos, até quarta. E um Feliz Natal a todos. Um Feliz Natal a todos, né? Você ouviu o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.